Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 6, que é um versículo muito conhecido. Diz assim: Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então hoje nós vamos estar falando aí sobre a importância de nós buscarmos sempre o direcionamento em Deus em primeiro lugar. Falar com Deus, pedir direção a Deus. A gente tem na nossa vida muitas coisas que precisam serem resolvidas, problema da nossa mente mesmo, problemas de relacionamentos, problemas econômicos, de todas as ordens. A gente tem problemas que às vezes a gente nem imagina que Deus pode dar a solução. Buscamos soluções em vários lugares, com pessoas, com amigos, pesquisamos bastante coisas, buscando resposta para a nossa vida, e às vezes a gente se esquece de buscar na fonte, aonde de fato a gente tem condição de poder estar ali recebendo diretamente de Deus o direcionamento certo daquilo que nós precisamos fazer no momento em que se precisa ser feito. Então, o contexto aonde Isaías estava inserido quando ele escreveu essas palavras à nação de Israel era um contexto de muita rebelião, é um contexto de muita idolatria. O povo estava enveredado no caminho da idolatria. O povo muitas vezes achava, diante das crises, da dificuldade que surgiam, que a melhor escolha era correr para os ídolos. E era assim que eles faziam constantemente. Quando a coisa apertava, buscava lá nos ídolos, buscava lá na idolatria, solução para os seus problemas. Quando a coisa não tinha mais nenhuma solução, quando eles viam que não tinha condição de resolver os seus problemas na busca pelos ídolos, aí eles corriam para Deus e encontravam a resposta certa. Mas só que esse ciclo, esse vai e vem dos ídolos, era algo constante, costumeiro, e que trazia problemas sérios para a vida do povo de Israel. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente está bastante acostumado a vê-lo inserido dentro de contextos diferentes. Ele normalmente é usado para poder estar ali exortando as pessoas a uma ajuda mútua, dando ali um incentivo para que normalmente a igreja esteja unida fazendo a obra de Deus. Mas, na verdade, esse versículo, né, esse texto de uma forma geral, ele tem no seu contexto um ensinamento um pouco diferente. Na verdade, o que estava acontecendo? Que o povo estava na idolatria, Deus, através dos seus profetas, estava exortando o povo para que o povo voltasse para Deus, mas só que Deus ele nunca abriu mão do seu padrão de justiça, aonde que em pecado o povo tinha que se arrepender, tinha que se humilhar, tinha que se voltar para Deus, tinha que cumprir a lei para que eles pudessem de fato serem abençoados. E a resistência de trilhar esse caminho colocado por Deus, por causa do ego, né? Por causa de todas aquelas coisas que o ser humano já tem dentro de si e que cria uma resistência muito grande, ainda que a promessa seja boa de ser abençoado, de ser direcionado, mas o povo se mantinha ali. E o que estava acontecendo? Eles começaram a se incentivarem. Os irmãos, se derem uma lida no versículo 7, o versículo seguinte ao que nós lemos, ele fala assim, que o artífice, que era aqueles que talhavam as madeiras, né, que produzia os ídolos em madeira, ele foi junto ao ourive, que era aquele que trabalhava com ouro, produzia os ídolos em ouro, procurou ele e começou a incentivá-lo, dizendo, não, vamos fazer assim, um ajudando o outro para que ficasse bom. E nesse mesmo versículo 7, nós vemos que aquele que alisava o martelo, ele estava incentivando aquele que trabalhava com a bigorna, porque eles também produziam ídolos de ferro, soldavam e tudo. E o que eles estavam fazendo? Esse que estava ali talhando a madeira chegou para o ourive e incentivou, esforça-te, tenha ânimo, vamos fazer esses ídolos aí e vamos sair dessa situação.
E o outro, que trabalhava com o ferro, também disse para o outro que a solda que ele estava fazendo, que o serviço que ele estava fazendo era muito bom. Então a gente vê que eles se uniram para o mal, eles se uniram para fazer aquilo que desagradava ao coração de Deus. Então, meu querido, eu queria refletir com você nessa manhã sobre uma importância muito grande de nós valorizarmos Deus, a gente priorizar Deus na nossa vida, a gente não sermos rebeldes, né? Não esperarmos quando estivermos lá no finalzinho, quando tudo não tiver mais jeito nenhum, para nós buscarmos a Deus. Busque a Deus em todos os momentos, agradeça a Ele pelo seu dia, ainda que não tenha começado bem como você queria, mas é o dia que o Senhor te deu para que você vivesse. Agradeça a Deus pelos problemas que surgem, Deus está no controle de tudo, Ele vai te orientar, Ele vai te abençoar. E não se esqueça que você se esforçar, você incentivar outras pessoas, elogiar o trabalho dos outros é coisa muito boa, desde que a motivação seja correta e que a sua motivação esteja em Deus, amparada nos braços potentes desse Deus maravilhoso, e que Ele te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.